Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo, irmãos na doutrina da obediência à vontade de Deus. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos virtualmente para falar um pouquinho mais sobre a doutrina da obediência. Vamos hoje, segundo a vontade de Deus, refletir um pouco sobre a fé e as obras. Lá na Epístola Universal de Tiago, na primeira Epístola Universal de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, fé sem obra é morta em si mesma. Lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, nós encontramos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A primeira leitura parece que há uma contradição, porque primeiro Tiago nos diz que é necessário as obras e depois Paulo nos diz que nós temos que mortificar ou matar as obras do corpo. Na verdade, não há contradição. São passagens complementares. Lembram daquilo que o professor Ugarte nos fala sobre as contradições? Lá no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, ele nos diz assim: as aparentes contradições. São aparentes contradições, porque somente aqueles que conseguem desenvolver os sentidos espirituais conseguem superar as aparentes contradições. Tiago nos diz, e é realmente, a fé sem obras é morta. Isso é uma verdade, está lá na Epístola de Tiago. Mas então como que nós podemos realizar obras e ao mesmo tempo matar essas obras, mortificar as obras do corpo? Isso, irmãos, depois que ingressamos para a doutrina da obediência à vontade de Deus, que nos ensinou que nós devemos obedecer a Deus e negar a nossa vontade ilusória, acaba se tornando simples. Para aqueles que não conhecem a doutrina da obediência a Deus, aqueles que ainda por uma misericórdia de Deus não foram chamados para essa doutrina, parece realmente algo impossível de se realizar. Como que se faz isso então? Como nós podemos ter obras e não ter obras ao mesmo tempo? Isso está lá em Conselhos e Advertências na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, quando o Mestre Ugarte nos diz que na nossa vida prática nós devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus. Ou seja, realizar as nossas obras não mais pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Assim nós estamos negando a nossa vontade. Assim nós estamos matando as obras do corpo. Assim nós estamos mortificando as obras do corpo. Assim nós deixamos de ter obras. Mesmo realizando, nós não realizamos. Por quê? Porque quem realiza tudo em nós, quando nós agimos em harmonia com essa vontade de Deus, é o próprio Espírito do Cristo em nós. Então, não há contradição, como dissemos no início. Há uma complementação nos mostrando
a forma de como nós devemos agir no nosso dia a dia para realizar todas as nossas obras. E aqui, irmãos, entendamos, que depois que nós ingressamos para a doutrina da obediência à vontade de Deus, todas as nossas obras devem estar em harmonia com essa vontade superior. Claro que isso é um processo gradual. À medida em que nós colocamos em prática no nosso dia a dia essa doutrina, mais e mais nós conseguimos realizar as coisas não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E mais nós conseguimos matar as obras do corpo. São Paulo, quando nos refere acerca da fé, ele nos diz que a fé é uma muleta. E Mestre Ugarte, lá no tema O Nascimento de Jesus Cristo, diz que nenhuma ciência se baseia única e exclusivamente na fé, mas no conhecimento. A fé nos impulsiona a busca do conhecimento. E quando nós alcançamos o conhecimento, essa fé inicial desaparece, porque ela não tem mais sentido. Então adquirimos uma outra fé. E essa outra fé nos impulsiona a um novo conhecimento. E quando alcançamos este conhecimento, aquela fé inicial desaparece, porque ela não é mais necessária. Assim nós podemos lembrar aquilo que São Paulo também nos fala, que o cristão vive de fé em fé. Esse é o sentido. A fé que impulsiona a busca, que quando se alcança gera outra fé que impulsiona uma nova busca. E assim nós estamos nessa eterna busca do conhecimento transcendental, o conhecimento da doutrina do Cristo, que nos transforma da lei de liberdade para a lei de obediência. Na lei de liberdade, quando o homem acredita que é livre de Deus. E na lei de obediência, nós reconhecemos a onipotência de Deus sobre o universo, especialmente sobre nós, seus pequeninos servos. Então, é necessário a fé? Sim, a fé é a muleta que nos auxilia, nos impulsiona na busca do conhecimento. Porque também, irmãos, o que salva é o conhecimento. Porque para alcançarmos a salvação, é necessário praticarmos a doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós vamos praticar essa doutrina se nós não a conhecemos? Então, irmãos, precisamos conhecer e praticar. E o que vai nos alavancar neste processo de conhecimento e prática é a fé. Então nós podemos, com certeza, como nos diz Tiago, que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque ela não tem sentido em si mesma, a fé. Se a fé não impulsiona a busca, ela não tem sentido. Ela é desnecessária. Agora, quando nós exercitamos essa vontade de Deus, matando as nossas obras do corpo, essa fé está nos impulsionando a produzir obras em harmonia com a vontade de Deus. E é assim que nós devemos devemos trilhar este caminho no nosso dia a dia, com a fé inabalável no amparo de nosso Pai comum, que está nos impulsionando, nos preparando para o grande futuro que nos espera, a salvação. A salvação, irmãos, que também não tenhamos ilusão de que é algo para depois da morte. O Mestre Ugarte também nos diz que a salvação alcança-se ainda aqui neste plano físico. Quando?
quando nós entramos em harmonia com essa vontade de Deus. Então, meus irmãos, aproveitemos estas oportunidades em que o Pai está nos dando para exercitarmos a sua doutrina, realizarmos a sua vontade no nosso dia a dia, mortificando as obras do nosso corpo, fazendo não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando. Que assim seja. Amém.